Livro de Marcos, capítulo 4, 1. E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele uma grande multidão, de modo que entrou num barco, e se assentou no mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. 2. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: 3. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. 4. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu, e a comeram. 5. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. 6. Mas, saindo o sol, queimou-se, e, porque não tinha raiz, secou-se. 7. E outra caiu entre espinhos, e, crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. 8. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60, e a 100, por 9. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. 10. E, quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. 11. E ele disse-lhes: a vós vos é dado saber o mistério do reino de Deus, mas aos que estão de fora todas estas coisas se dizem por parábolas. 12. Para que, vendo, vejam, e não percebam, e, ouvindo, ouçam, e não entendam, para que não se convertam, e lhes sejam perdoados os pecados. 13. E disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? 14. O semeador semeia a palavra. 15. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas, tendo a eles ouvido, vem logo Satanás, e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. 16. E da mesma forma os que recebem a semente sobre pedregais, que, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. 17. Mas não têm raiz em si mesmos, antes são de pouca duração, depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. 18. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra. 19. Mas os cuidados deste mundo, e os enganos das riquezas, e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra, e fica infrutífera. 20. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, um a 30, outro a 60, e outro a 100, por 21. E disse-lhes: vem, porventura, a candeia para se meter debaixo do alqueire, ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador. 22. Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. 23. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. 24. E disse-lhes: atendei ao que ouvis. Com a medida com que medirdes vos medirão, e ainda se vos acrescentará. 25. Porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e, ao que não tem, até o que tem ser-lhe-á tirado. 26. E dizia: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra. 27. E dormisse, e se levantasse de noite e de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. 28. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. 29. E, quando o fruto já está maduro, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. 30. E dizia: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o compararemos? 31. É como um grão de mostarda, que, quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. 32. Mas, tendo sido semeado, cresce e torna-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. 33. E com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam ouvir. 34. E sem parábolas nunca lhes falava, porém, tudo declarava em particular aos seus discípulos. 35. E, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. 36. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco, e havia também com ele outros barquinhos. 37. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. 38.
E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos. 39. E ele, despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. 40. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé. 41. E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem?